Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. Eu SUS. sou o Eu sou o SUS. SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? A partir de agora está no ar mais um episódio do nosso podcast Repórter SUS, o único podcast de saúde pública do Brasil. E você que já acompanha a nossa produção sabe que aqui a gente discute quais são os debates e os assuntos mais importantes do nosso Sistema Único de Saúde que você precisa ficar sabendo. Estamos em setembro, este é o primeiro episódio desse mês que é muito especial, um mês que marca muitas lutas na área da saúde e uma delas é o Setembro Verde, um movimento vital para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Somos conhecidos por sermos a nação que mais realiza transplantes no sistema público de saúde no mundo todo. Em 2024, batemos recorde com mais de 30 mil procedimentos, mas isso não quer dizer que a gente não tem problemas. Então, para a gente entender que avanço é esse, que bênçãos podemos contar e que problemas devemos enfrentar, nós convidamos a professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, a nossa UNB, Daiane Galato, que é da área da farmácia, farmacêutica, também atua no Hospital Universitário da UNB, ou seja, está em campo e está na academia falando sobre esse assunto. E vamos conversar um pouquinho sobre o que precisa avançar na nossa área de transplantes. Obrigada demais pela presença, professora Daiane. Eu que agradeço, Nara, o convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Então vamos lá, vamos começar o nosso Repórter SUS sem perder tempo. A gente teve um recorde histórico de mais de 30 mil transplantes no ano passado, consolidando o SUS, professora, como o maior sistema público de transplantes do mundo, mas ainda temos, por exemplo, uma lista de espera de 78 mil pessoas aguardando um órgão. 45% das solicitações de doação de órgãos foram rejeitadas por familiares dessas pessoas que fariam a doação no ano de 2024. E essas são só duas questões que a gente levanta aqui. Professora, frente a tudo isso, uma campanha como o Setembro Verde não está aqui só para celebrar os números que a gente alcançou, mas acredito que há muito obstáculo e muita necessidade de conscientização para a gente superar esses obstáculos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois primeiros, essa longa fila de espera e a percepção das famílias quanto à doação. A primeira coisa que eu te diria, Nara, é que a fila é maior do que essa, tá? Porque o que acontece? Hoje, para uma pessoa ser listada, para poder, né, receber um órgão, ela precisa ser inicialmente avaliada por uma equipe de transplante. E nós não temos equipes de transplante distribuídas em todo o Brasil. Então, é bem provável que se a gente tivesse uma distribuição em todo o Brasil, nós haveríamos uma necessidade muito maior de órgãos do que esses 70 mil. Então, isso é fato, tá? Então, a gente está falando de um problema que possivelmente é maior do que esse. Sim, você falou da doação, né? A gente ainda tem muito questionamento no Brasil, assim, às vezes falta de esclarecimento da família sobre o que é a doação de órgãos, né? Uma coisa importante a gente comentar, Nara, eu não sei se na pesquisa que você fez você identificou, no Brasil, a gente só pode ter um doador falecido depois do diagnóstico de morte cerebral, né? A gente não tem hoje no Brasil, pela nossa legislação, doação, por exemplo, de uma pessoa que morreu de parada cardiorrespiratória, né? E aí isso faz com que muitas vezes a família, quando ela é questionada a respeito da doação de órgãos, ela ainda está com um ente querido numa UTI, né? Às vezes respirando por meio de respiradores. Então, eu acho que falta um pouco de informação para explicar para as pessoas o que realmente é a doação, o que seria a morte encefálica, né, que é um dos critérios no Brasil. Outra coisa importante, Nara, falando em termos de legislação, além desse gargalo, né, do paciente ter que estar na UTI, ter que ter morte cerebral diagnosticada para uma doação, eu estou falando
de órgãos sólidos, tá? Tipo coração, pulmão, fígado. No Brasil também nós temos uma legislação que ela obriga a autorização familiar. Então, eu não sei se você viu e as pessoas que nos ouvem já devem ter visto que, por exemplo, quem fez recentemente a carteira de identidade, essa nova que a gente está fazendo, você declara se você é doador de órgãos ou não. No entanto, quando você vem a óbito, por exemplo, por morte cerebral, você ainda precisa da autorização da família, ou seja, a palavra final é da família. Então, qual a questão que a gente tem? Muitas vezes a pessoa gostaria de doar os órgãos, e a família, por exemplo, desconhece esse desejo e muitas vezes acaba dizendo não, né, nesse momento. E aí a gente tem uma recusa, como você falou, de quase da metade das pessoas recusam, né? Então, uma mudança que a gente poderia buscar é uma mudança na legislação. A nossa legislação, ela já tem um pouco mais de 20 anos, né, que foi publicada. É um momento, eu acredito, da gente estar fazendo essa revisão. E assim, um dos países modelo no mundo, você falou muito bem do Brasil enquanto sistema único de saúde, mas se nós formos ver quem é o modelo mundial de doações por milhão de habitantes, é a Espanha. E uma das diferenças que a gente tem lá é que todo mundo é doador, a menos que a família ou o paciente diga que não. E no Brasil é exatamente o contrário. Você só é doador se na hora da morte, né, encefálica, a família disser. Primeiro tem que ter uma equipe, né, que questiona, uma equipe de transplante, e depois a família também aceitar a doação de órgãos, né? Uma outra coisa também que acaba contribuindo para essa fila grande que a gente tem no Brasil, Nara, é que existem para alguns órgãos, como o fígado, o rim, a possibilidade de doação em vida. Só que com o passar dos anos, né, principalmente assim, vou falar mais da parte renal, a gente tem evoluído tanto o tratamento renal que às vezes quando uma pessoa vem a precisar de um órgão, a gente tem a família menor e pouca possibilidade de assim de ter doadores, né, com condições de estar doando os órgãos ainda. Agora, outro problema que a gente levantou aqui nas nossas pesquisas para o Repórter SUS, professora Daiane, é que apesar do crescimento geral dos transplantes no Brasil, desses números que a gente trouxe na abertura do nosso podcast hoje, que são números a serem comemorados mesmo, a gente tem uma desigualdade regional no nosso país. E essa desigualdade regional privilegia, como nossos ouvintes e nossas ouvintes já devem imaginar, o centro-sul do país e deixa sem uma estrutura adequada regiões norte, nordeste, interiores. E imagino que comunidades tradicionais, áreas periféricas, todo mundo acaba prejudicado e prejudicada nessa equação. Professora Daiane, qual é o tamanho desse problema no Brasil? Ele é muito grande e ele é maior para alguns tipos de órgãos. Por exemplo, eu ousaria dizer que o pior órgão hoje é pulmão, né? Pulmão a gente tem alguns centros transplantadores em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mas a gente tem descoberto boa parte do Brasil, né? Pâncreas é um outro órgão também que a gente tem uma inequidade enorme, ou seja, a gente também está mais centralizado. Por exemplo, Brasília não tem transplante de pâncreas, né? A capital do Brasil. E estados como Tocantins, por exemplo, também é um outro estado que a gente tem muito problema, praticamente não há centros transplantadores em Tocantins. E assim, entre as regiões, de certeza a pior delas é o norte do país. E assim, Nara, uma coisa importante, quando a gente fala de um transplante de órgão, principalmente um transplante de órgão sólido, a gente fala de dois momentos, que o paciente ele precisa se aproximar de uma equipe para ser analisado, para daí ser listado ao transplante, e depois ele precisa também estar próximo dessa equipe para o momento em que ele for chamado, porque, por exemplo, a gente está falando de doador falecido. Os doadores falecidos não são transplantes programados,
né? Quando acontece, a pessoa é chamada em poucas horas, por exemplo, coração. Coração é pouquíssimas horas entre a retirada do doador, né, e o transplante no receptor. E o que que acontece? Imagina assim, pessoas carentes. Como que um pai vai sair de um estado, migrar para um outro estado, se manter, sobreviver nesse estado? Para ser analisado, aguardar o transplante e depois do transplante, muitas vezes ficar 2, 3, 6 meses naquela outra cidade. Eu vi muito isso acontecendo na área quando eu fui para Fortaleza, por exemplo. Ceará, Fortaleza é um grande centro transplantador e lá a gente observa demais isso. Por exemplo, muitas pessoas vindo da região norte do país, até pela proximidade, e muitas vezes deixando a família. A gente sabe que o SUS eles têm algumas ações que conseguem facilitar esse transporte, mas não garante a subsistência da família no local de origem, né? Então a gente tem sim esse problema. E esse problema está relacionado sim à estrutura, né, a ter centros de transplante, às vezes máquinas para manter esses órgãos funcionantes mais tempo, mas principalmente está relacionado a recursos humanos, a ter equipes, tá? E quando a gente fala de equipe, não é só o cirurgião, é o médico que vai fazer assistência desse paciente e toda uma equipe, né? Enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos. Então, transplante é um cuidado que exige uma equipe interdisciplinar pela sua complexidade. Professora, nas nossas duas perguntas iniciais aqui do podcast, eu notei que a senhora trouxe essa problemática dos profissionais e das profissionais para a realização dos transplantes, da falta de equipes. Esse problema, então, se soma a todos os outros que a gente está trazendo aqui, é um problema grave. Como é que o maior sistema de transplantes públicos do mundo está operando com tão pouca equipe, professora Daiane? Então, eu acho que nós somos sim um modelo de sucesso. Quando a gente olha os números na área, é incrível o quanto que o Sim. SUS contribui. Quando a gente olha, por exemplo, o sistema público de saúde, nós somos o maior transplantador do mundo. Mas quando a gente olha em números absolutos, a gente está além do 20º, né? E assim, ó, tirando o SUS, sobra talvez 5% de transplantes pelo sistema particular. Assim, o que que eu vejo na área? Primeiro, a gente tem programas de residência. Eu acho que os programas de residência são grandes programas formadores de recursos humanos. E assim, a residência no transplante, eu vou falar pelo transplante renal, é bem complexa. Por quê? Porque um médico, por exemplo, ele faz 2 anos de residência em clínica médica, mais 2 anos em nefrologia, e o quinto ano de residência vai ser em transplante. Então, é muito difícil a gente conseguir manter um profissional com os valores, por exemplo, que a gente tem hoje para as bolsas de residência, manter esse profissional para ter a formação. E eu não tenho a experiência de outras áreas, mas imagino que na área de endocrinologia, para o transplante de pâncreas, por exemplo, imagina na área da pneu para um transplante de pulmão, as coisas também sejam complexas no transplante cardíaco. Então, há necessidade de formação de recursos humanos, né? Nós estamos até agora com um programa, né, do governo também de formação de mais especialistas. Imagino que também auxilie nisso, mas lembrando que geralmente a equipe de transplante é uma equipe plus, ou seja, não é um endocrinologista, não é um nefrologista, é um profissional que foi além daquela formação tradicional. Mas, de certeza, e eu acho também que incentivos para esse profissional ir para o interior do Brasil, né? Porque às vezes tu ter um profissional extremamente especializado numa região onde depois não tem um mercado de trabalho para ele atuar, é difícil.
né? Mas seria o ideal. É por isso que a gente fala tanto sobre como a porta de entrada e o alinhamento da porta de entrada do SUS com a média e a alta complexidade, com a medicina popular e essa concepção ampla do Sistema Único de Saúde são tão importantes, porque aqui elas também teriam um peso no que diz respeito à formação profissional, por exemplo. Há programas como Mais Médicos que a gente não defende à toa, né, professora Daiane? E assim, ó, Nara, um outro problema que a gente tem além desse é que quando o paciente é transplantado, teoricamente, eu costumo dizer que o meu paciente é o paciente da atenção primária que usa imunossupressor. Países como os Estados Unidos, por exemplo, o paciente depois do transplante, ele é devolvido à atenção primária. Já no Brasil, os pacientes depois do transplante, eles continuam sendo assistidos pela equipe do transplante, né? E assim, é importante a gente discutir que isso é importante. Mas será que em toda consulta num pós-transplante ele precisa de fato ser assistido pelaquela equipe? Ou muitas vezes essa equipe está até fazendo o papel, às vezes, de um médico da família, né? Então a gente precisa orientar. E assim, o que a gente observa na área é que a gente precisa melhorar a formação também a nível da academia, das universidades. Por quê? Primeiro, a gente tem que ter uma clareza, as pessoas têm que entender o que que é o transplante de órgãos, né? Por exemplo, recentemente eu vi um trabalho publicado na Ciência e Saúde Coletiva que eles falavam da percepção de agentes comunitários, de enfermeiros, médicos, de profissionais da atenção primária sobre a doação de órgãos. E a gente observa que muitas vezes o próprio profissional não compreende esse processo. E uma outra coisa que a gente tem identificado também é uma dificuldade do nosso paciente de ser atendido em outros níveis de atenção. Porque, como ele é imunossuprimido, muitas vezes o médico diz assim, ou o enfermeiro, ou o dentista: Poxa, eu não vou te dar nada, porque eu tenho medo de fazer algo e prejudicar o teu órgão, né? E a gente vê que muitas vezes é falta de conhecimento, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou em Brasília, estou na capital do país, mas muitas vezes o meu paciente ele não consegue atendimento numa UPA ou num outro hospital e ele é redirecionado ao hospital universitário, às vezes para tratar algo muito simples, porque os outros profissionais não estão preparados a lidar com esse paciente. Imagina quando o paciente é de uma unidade federativa e é assistido em outra. Esse retorno à porta de entrada do SUS depois do transplante, ele poderia garantir, inclusive, um acompanhamento maior em problemas como a adesão ao tratamento no pós-transplante, né, professora Daiane, que é um problema. Então, não bastasse a fila de espera, a cultura de doação que ainda não está totalmente implementada nas mentes e corações da população brasileira, o problema da estrutura do Sistema Único de Saúde, a desigualdade regional, nós ainda temos essa dificuldade de adesão ao tratamento. Traz muito prejuízo, professora? Traz. A falta de adesão ao tratamento, ela pode levar, assim, situações mais críticas, à perda do órgão, né? E em situações, assim, menos graves, a um processo de rejeição. E muitas vezes esse processo de rejeição, ele precisa, às vezes, uma internação para fazer um tratamento de dia, ou seja, se gasta mais e depois de uma rejeição mesmo aguda, a gente já tem o órgão, né, com alguma debilidade maior, né, algum dano que é causado. E assim, ó, você estava falando de união entre os vários níveis de atenção, né? Nós aqui no Hospital Universitário, nós tivemos algumas experiências com a atenção primária. Alguns pacientes que a gente tinha problema como é que se diz, de apoio social, né? Não tinha o apoio da família, a comunidade próxima não tinha muito apoio, a gente conseguiu fazer excelentes parcerias com a atenção primária, né, por meio da estratégia de saúde da família, dos agentes comunitários, de fazer visita na casa, nos auxiliar na organização dos medicamentos, isso é muito importante, né? Falando dessa parte de adesão, uma coisa muito importante, Nara, eu costumo brincar com os pacientes quando eles têm alta do transplante, que a vida é diferente, que nem eles se conhecem mais, porque depois que a gente faz um transplante, por exemplo, meus pacientes voltam a fazer xixi.
Então, parece uma coisa boba, mas assim, muitos pacientes, por causa da doença renal crônica, acabam ficando anúricos, ou seja, não fazem mais xixi. E às vezes a gente vai organizar os medicamentos, o paciente nem sabe dizer que hora acorda. Porque até a semana passada fazia hemodiálise, sei lá, tinha que sair de casa às 5 da manhã, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ficar ligado numa máquina, isso agora não precisa mais, né? Então eu acho que a melhor forma da gente incentivar a doação é conviver com pessoas que te receberam um órgão e ver o quanto que a vida delas muda e muda para melhor. A gente costuma dizer lá no serviço que desabrocha. Mas para isso a gente tem que ter adesão ao tratamento. E assim, quando a gente fala adesão ao tratamento, geralmente a gente está se referindo a medicamentos. Fora do Brasil, Nara, a gente tem uma situação muito cruel. Os medicamentos imunossupressores que são usados, né, a maior parte deles são extremamente caros. No Brasil, eles estão no componente especializado da atenção farmacêutica. Se a gente fosse pagar esse medicamento numa farmácia, sei lá, 4, 7 mil reais por mês, mais ou menos, dependendo o uso, né? Quantidade de imunossupressores que usa, porque depende de cada pessoa. Os médicos, eles personalizam pela chance da pessoa ter uma rejeição, que isso é determinada pelos anticorpos, né? Pelo tamanho do paciente, pela como o organismo, né, absorve aquele medicamento, então tem várias condições e a equipe define a melhor estratégia, então vai ter custos diferentes. Mas assim, no Brasil, a gente não tem o problema de acesso. Isso é lindo, né? Quando a gente fala de. E assim, mesmo os pacientes atendidos no sistema privado, que fazem o procedimento no sistema privado, que eu falei que é 5%, talvez menos, mesmo esses acessam medicamento pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu ousaria dizer que é um número aproximadamente de 100% de acesso pelo SUS. E nos últimos anos que eu tenho trabalhado no ambulatório, a gente praticamente não houve falta de medicamento imunossupressor, né? Então, isso mostra a garantia, né, que a gente tem dessa gestão. Não posso falar de todos os medicamentos, mas os medicamentos imunossupressores. No caso do transplante renal, a gente tem um arsenal enorme de imunossupressores, mas isso não garante que a gente não tenha problemas de adesão. A gente ainda tem muitos pacientes que, por inúmeras situações, acabam não aderindo ao tratamento. E assim, o órgão não perdoa, né? O sistema imune não perdoa. Você perdeu uma dose, né? A gente considera o ideal a adesão de 100%, né? Então, quando a gente vê os resultados de não adesão, a gente está falando que em algum momento aquele paciente falhou. Pode se ter sido uma dose, mas isso já a gente já considera não adesão. Só que a adesão ao tratamento é maior, Nara. A gente tem atividade física, a gente tem alimentação, a gente tem proteção solar, porque os medicamentos podem causar, né, aumentar a chance de alguns problemas na pele, então a gente tem que ter um comportamento de proteção solar. E uma coisa que, assim, pelo menos eu falo em nome do transplante renal, a maior parte dos nossos pacientes, eu costumo dizer lá para os médicos, que via de regra não são aderentes. Porque ainda hoje, né, a gente está falando de transplante, claro, mas se eu falar do Sistema Único de Saúde, eu poderia falar de prevenção. Então, hoje, a maior parte dos pacientes que estão listados para o transplante renal ou que já foram transplantados são pacientes que tinham ou diabetes ou hipertensão não controlada. Ou seja, muitas vezes eram pacientes que olha só, eu não preciso, nem preciso falar de controle de hipertensão e diabetes. Eu poderia falar, inclusive, da prevenção dessas doenças, porque são doenças sensíveis da atenção primária. Então, quando muitas vezes a gente começa a conversar sobre alguns casos, claro, não são todos na área, tem situações que o paciente nasce com um problema genético, lúpus, por exemplo, tem diabetes tipo 1, tem situações que a gente não tem como evitar, mas a maior parte hoje dos nossos pacientes são pessoas
que muitas vezes não tinham um estilo de vida saudável, desenvolveram doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, e o não controle dessas doenças, às vezes não aceitar essas doenças, né, ou não procurar, não fazer os check-ups que a gente fala que é tão importante, levou assim a complicações e a gente tem esse perfil de paciente. E quando a gente fala isso aqui no Repórter SUS, a gente sabe que existe um comportamento individual que precisa ser colocado no debate, mas a gente também está falando de como as populações mais pobres no Brasil estão mais sujeitas a alimentos ultraprocessados, consumo de álcool, consumo de cigarro, não tem tempo para fazer exercício físico, porque a escala 6 por 1 está aí imposta para a maior parte das nossas trabalhadoras e trabalhadores. Então, a professora traz esse componente do estilo de vida e traz também, como sempre aqui no Repórter SUS, esse componente muito permeado pela coletividade, pela mudança coletiva e pela desigualdade estrutural que o Brasil precisa resolver. E eu queria que rapidamente, em 3 minutinhos, 4 minutinhos, a senhora trouxesse para a gente algumas práticas, exemplos que a senhora acompanhou ao longo da sua trajetória e que podem ser práticas a serem implementadas em outros territórios, práticas exemplos para o nosso Sistema Único de Saúde, para dar conta desse recado imenso que a gente tem na área de transplantes. O que eu gostaria de falar, né? A gente está no Setembro Verde. Então, uma coisa assim que eu me espanto um pouco às vezes, Nara, é com o discurso da finitude, né? Quando a gente fala da possibilidade de finitude, da possibilidade de, quem sabe, eu não estou no fim dos meus dias e eu posso, de fato, vir a ser uma doadora, né? Então, eu gostaria de que isso passasse a ser conversado nas famílias, né? Então, vamos falar de finitude e vamos falar do que eu quero fazer após, né? Eu quero ser doador? Não quero ser doador, porque eu costumo comentar com as pessoas, quando a gente morre, se eu não falei a respeito, a decisão vai ser da família pelas normas brasileiras. Então, até uma não doação, quando é desejada e não foi falada, ou o contrário, às vezes, né? Uma pessoa que, por alguma questão, não gostaria de ter os órgãos doados, pode ser que aconteça. Então, eu acho que a primeira coisa é conversar a esse respeito. A gente vê ainda no Brasil uma cultura muito difícil, né? Em setembro, a gente costuma, aqui em Brasília, o Hospital Universitário, fazer um evento, né? A gente faz ações junto à comunidade. Então, acho que isso é legal. Uma outra coisa muito interessante é acompanhar pessoas que já foram transplantadas e ver quantas coisas lindas acontecem nessas vidas. A gente vê muitas vezes a maternidade, a paternidade acontecendo após um transplante. A gente vê muitas vezes transplantes em pessoas mais jovens e se transformando em profissionais. E uma das coisas que eu acho muito legal é que muitos se transformam em atletas. Então a gente tem jogadores de tênis, corrida, maratona. É uma outra oportunidade que a vida nos dá, né? Eu gosto muito daquela. Tem algumas pessoas que trabalham o transplante como uma linha, como se fosse assim um eletrocardiograma parado, que de repente começa a bater de novo. Eu acho que a gente tem que pensar nessa questão de talvez ser útil até após a morte, né? Assim, de uma maneira geral, hoje no mundo que tem aumentado o transplante de doadores falecidos, né? Então, trabalhar isso as famílias, trabalhar o cuidado do paciente crítico, né? Mesmo aquele paciente que por vezes pode não ter mais chance, né? Mas saber que ele pode estar dando a chance para outras pessoas, então, o cuidado do paciente crítico, o uso de tecnologias, por exemplo, no nosso hospital a gente está comprando uma máquina agora que ela vai permitir que a gente mantenha o rim mais tempo viável. Então, às vezes, usar tecnologias que são disponíveis também no Sistema Único de Saúde, eu acho que são essenciais. E principalmente eu acho que trabalhar com prevenção, né? Eu acho que aquela nossa fila que a gente começou falando em 70, 80 mil pessoas, que talvez seja maior, ela poderia ser menor se a gente pensasse em prevenção, em doenças sensíveis à atenção primária,
né? Porque é por aí que começa, né? É isso, a solução não está só em aumentar o número de doadores, mas também está em aumentar a excelência e a qualidade da saúde da nossa população. A professora Daiane Galato conversou com o repórter SUS sobre transplantes neste mês em que a gente marca a campanha não só nacional, mas global de incentivo ao transplante de órgãos e tecidos. Obrigada demais, professora Daiane Galato, por estar aqui conosco, trazer esse conhecimento, trazer um pouquinho da nossa Universidade de Brasília aqui para o Repórter SUS. A gente sente muita saudade de todo mundo da UNB, então obrigada demais, viu, pela presença. Fico à disposição na área para que for preciso. E a gente agradece também a você que ficou conosco até agora, as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Você já sabe que o Repórter SUS é uma parceria do Brasil de Fato com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Nossos sites são brasildefato.com.br e é psjv.fiocruz.br. Produção Letícia Holanda, trabalhos técnicos Adilson Oliveira e apresentação, humildemente, Nara Lacerda. A gente se vê semana que vem com mais Repórter SUS. Até lá!